E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula desse mini curso sobre história oral. E hoje nós precisamos conversar sobre a memória e as contribuições que a psicologia social deram, né, para a pesquisa histórica do ponto de vista da conceituação do que é memória. E especificamente como essa memória ela deve ser encarada e analisada, uma perspectiva teórica nesse aspecto, tá? Para a gente falar sobre esse assunto, temos dois autores fundamentais, principais, que, vamos dizer assim, deram as formulações mais clássicas e aprofundadas, enfim, e que criaram uma corrente de pensamento, uma corrente de análise a partir dos seus escritos, que foram o Henri Bergson e o Maurice Halbach. Os dois partem de observações distintas que a gente pode dizer que elas se antagonizam, né? Porque o Henri Bergson ele vai fazer uma análise da memória pela memória a partir de um evento, a partir de um fenômeno que acontece na mente do indivíduo, né? Já o Halbach ele vai observar a memória como uma espécie de construção social. Então são duas perspectivas distintas. Ao final eu vou dizer com qual das duas eu me identifico mais. Henri Bergson ele vai propor uma análise sobre a memória a partir de uma premissa de que a memória é uma experiência individual, está ligada ao indivíduo e aquilo que ele guarda em si das suas experiências de vida. Então, para Henri Bergson, existe uma memória pura que está guardada em nosso intelecto, em nossa mente. E essa memória pura, ela está lá guardadinha em nosso subconsciente até o momento em que a gente traz ela de volta à tona. A gente pode trazê-la de volta à tona, por exemplo, num sonho, tá? E aí ele vai dissociar a memória do cotidiano, né, das atividades práticas que nós fazemos, ou seja, ligada à matéria, e aquilo que está guardado em nosso subconsciente, que também está relacionado, por exemplo, aos nossos sonhos, que é a memória, o aspecto metafísico dessa memória. Então, o que é a memória é uma espécie de passado puro, memória pura. Aquilo que nós guardamos, aquilo que nós deixamos guardadinho lá e que em determinado momento, a depender da necessidade, nós trazemos de volta tal qual aconteceu. Então, para o Henri Bergson, essa memória é uma conexão, um resgate, né? Como é que eu posso dizer? Não é uma representação, é uma... Olha, vamos usar o termo aqui do cara, né? É uma conservação do passado. É uma conservação do passado. Ou seja, a memória é esse espaço cristalizado onde nós conservamos o nosso passado através da nossa memória, através do nosso processo de recordação. Criou-se uma lembrança que é uma conservação do passado, segundo Henri Bergson. E é interessante que ele vai tratar dois conceitos que são os seguintes conceitos. Que sumiu, mas eu vou atrás. E é interessante notar também que ele trata dois outros conceitos, que é memória hábito, ou seja, ligada a atividades práticas do cotidiano, materiais, enfim. E a imagem lembrança. Então, se de um lado nós temos a memória hábito, por outro lado nós temos a imagem lembrança, que vai ser essa lembrança pura evocada em sonhos e em poesias, por exemplo.
Então, Henri Bergson vai fazer uma análise do indivíduo para o indivíduo e como essa memória ela exerce uma representação do próprio indivíduo, ok? Aí a gente entra na outra perspectiva, que é a perspectiva do Maurice Halbwachs. Para Maurice Halbwachs, o que nós devemos analisar não é necessariamente a memória em si, mas a representação e reconstrução feita pelo indivíduo sobre o seu passado, tendo como base a sociedade em que ele vive. Então, para Maurice Halbwachs, o que acontece é toda vez que alguém rememora, essa pessoa está recompondo o seu passado a partir do presente. Então, essa recomposição, ela não está ligada a uma memória pura, a uma lembrança pura do passado. Porque o passado é um processo de reconstrução social. E esse indivíduo vai reconstruir o seu passado de acordo com a função social, por exemplo, em que ele estabelece na sociedade. E aí, Halbwachs ele vai colocar uma coisa interessante, que é o seguinte: a depender da idade da pessoa, da geração da pessoa, essa relação com o passado também vai ser diferente. Então, a relação do passado de uma criança, a relação de uma criança com seu passado é uma, a relação de um adulto com seu passado é outra, e a relação de um idoso com seu passado é outra. É interessante notar que, por exemplo, para Halbwachs, o que é o rememorar para o adulto e para o idoso? O rememorar para o adulto é um processo de fuga momentânea do seu cotidiano. É um descanso para o dia a dia agitado do seu trabalho. Rememorar é quase que reviver algumas experiências, e isso lhe dá prazer naquele momento de relaxamento, de descanso, em que você está pensando sobre o seu passado. Já para o idoso, que já não faz parte dessa população, que é a população ativa, digamos assim, pelo fato de você estar trabalhando constantemente, essa relação é diferente. O rememorar o passado do idoso é uma espécie de atividade que é vital. Rememorar o passado para o idoso é ver que ele tem importância. É ele ver que, de acordo com aquilo que aconteceu no seu passado, ele tem uma certa importância e ele se olha de forma diferente, ele se olha de forma mais, como é que eu posso dizer? Ele se aprecia mais. Então, o rememorar o passado para o idoso é uma espécie de resgate da sua importância, que já não está mais tão presente, ficou no passado. Então, são duas atividades distintas. E o modo como essas duas pessoas vão rememorar o passado também vai ser distinto. Tá? Então, essas experiências em relação ao passado, em relação à memória, elas tenderão a ser diferentes, sim, de acordo com o processo social. E é interessante notar que o que é a memória, porque o Halbwachs ele vai trabalhar com a ideia de memória coletiva. A memória coletiva é uma construção de uma determinada sociedade de acordo com a experiência vivida por ela e construída por várias perspectivas, vários retalhozinhos de vários indivíduos que juntos fornecem uma espécie de memória oficial sobre determinado evento. Vou botar mais coisa aqui. Construção do passado. É interessante notar, a gente não pode deixar de citar esse tipo de coisa. Halbwachs, ele faz parte de uma corrente de pensamento do Émile Durkheim, iniciada pelo Émile Durkheim. Émile Durkheim ele é famoso por analisar o modo pelo qual o fato social ele meio que condiciona o indivíduo a ter determinado comportamento. Então, quando o Halbwachs ele observa a memória e como o indivíduo recompõe essa memória, ele reconstrói essa memória, ele leva em consideração que, nesse processo, a sociedade, através do fato social, o que são fatos sociais? São coisas que exercem sobre o indivíduo determinada força, do ponto de vista da generalidade, do ponto de vista da
coercitividade, do ponto de vista da exterioridade. Então, é aquilo que exerce sobre o indivíduo uma força tamanha que faz com que ele se comporte de acordo com esse fato social. Aí você tem família, igreja, escola, Estado. Esses fatos sociais exercem sobre o indivíduo uma força que faz com que ele se comporte de acordo com o que esse fato social ele pede. Então, o que é o recordar o passado? Habermas ele vai seguir o seu mestre, Emile Durkheim, e vai identificar que sobre a memória também há inferência do fato social. E a pessoa ela vai rememorar o seu passado de acordo com todas essas questões. Então, sempre o recordar, o rememorar, vai estar de acordo com o contexto onde o indivíduo está inserido, a sociedade em que ele está inserido e o fato social, os fatos sociais aos quais ele está submetido. E o interessante é que o Bergson, qual é a principal dicotomia que a gente identifica aí? Henri Bergson ele vai colocar a memória como uma espécie de ressurreição, a lembrança, né, no caso, como uma ressurreição do passado. Essa lembrança pura, ela vai ser, né, vai passar por um processo de ressurreição para ser rememorada. Ela é uma conservação daquele passado que se foi. Esse indivíduo ele vem e faz ela ressurgir, ressuscitar. Já para Habermas, a memória nada mais é do que uma construção social que o indivíduo faz sobre o seu passado, amarrado à memória coletiva daquela comunidade. Então, para Habermas, a memória é uma construção coletiva, uma construção social e um processo de recomposição do passado por parte de quem lembra. Nunca será um resgate. Jean-Henri Bergson vai identificar o recordar, o rememorar como uma espécie de resgate da lembrança pura do passado, fazendo com que ela ressuscite no presente, do jeitinho que ela estava no passado. Então, essa é a principal dicotomia que existe entre esses dois pesquisadores. Lembrando que o Henri Bergson ele é psicólogo e o Maurice Habermas é sociólogo na esteira do Emile Durkheim. Bom, vou me deter mais na questão do Maurice Habermas, que é o autor que eu considero como uma base para as pesquisas históricas, porque, diferentemente de Henri Bergson, Habermas ele entende as inferências do contexto social sobre o indivíduo e o modo como ele recorda. E aí é interessante que o Habermas propõe, por exemplo, uma releitura sobre, por exemplo, você pega um livro que você leu na infância e você lê agora. A sua experiência de releitura vai ser completamente distinta, porque o seu eu do passado, criança, ele se atinha a determinadas coisas que o seu eu adulto do presente não se ateve. Relações entre os personagens que passaram por você de forma despercebida enquanto criança e que agora você, ao longo de várias experiências na sua vida, ao longo de várias coisas que aconteceram na sua vida, você agora consegue identificar. Então, o indivíduo do presente, olha que interessante, o indivíduo do presente, ele exerce um processo de escolha e reconstrução do passado de acordo com suas experiências e coisas que possivelmente poderiam até passar despercebidas por ele enquanto criança, no hoje ele já identifica com outros olhos. Tá? Então, esse processo é um processo contínuo, um processo de recordação, de reconstrução do passado. Ele é contínuo porque ele leva em consideração que o indivíduo do presente ele se transforma ao longo da vida. E o modo como esse indivíduo do presente olha para o seu passado vai continuar sendo diferente.
Acho que é isso. Vou fazer uma sugestão aqui de leitura. Esse capítulo aqui. Memória, sonho, memória, trabalho. Bom, então espero que vocês tenham compreendido essas diferenças, né, de perspectiva que a psicologia social nos fornece. Eu vou fazer uma sugestão de leitura que a gente vai colocar em PDF aí para vocês, que é do livro Memória e Sociedade, da Ecléa Bose, tá? Que é uma psicóloga social, mas que nesse livro que trata sobre lembrança de velhos, ela evoca uma série de perspectivas que devem ser levadas em consideração por nós historiadores, em especial o capítulo Matéria, Sonho e Memória, Sonho e Memória, Trabalho, tá? Tá aqui, é o capítulo 1 desse livro, que é um livro muito bom, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar o PDF todo do livro, e aí você baixa, lê, enfim. Interessou, compra, que é bom comprar, tá? Porque é coisa legal, enfim. Então, e aí o interessante é o seguinte, a perspectiva que nós historiadores precisamos ter sobre a questão do passado é especificamente essa que o Haupt nos fornece. A ideia de passado e rememoração como reconstrução, nunca como uma conservação, uma espécie de resgate do passado, que é uma lembrança conservada, que vai voltar tal qual aconteceu, enfim. Isso é praticamente impossível porque o homem do presente, ele recorda o passado de acordo com suas experiências. E através do processo de coleta, né, de dados, através da história oral, você precisa necessariamente entender que aquilo que é falado ali faz parte dessa conjuntura muito maior de recordação e que você não pode levar aquilo ao pé da letra, porque isso vai atrapalhar a sua pesquisa, mas você deve entender que aquilo é uma representação que o indivíduo está fazendo, então você precisa interpretar esse processo. Bom, então é isso, boa leitura, bons estudos. Mais uma vez, está com dúvida, quer comentar alguma coisa, quer falar sobre sua experiência de pesquisador para a galera, interagir com eles, deixa um comentário aí embaixo para a gente interagir, que eu também interajo com vocês, tá? Vamos construir uma amizade bacana aqui. Valeu!